Até 5 de novembro estão disponíveis 1.000 milhões de euros para o Fundo Europeu de Defesa. Hoje destacamos uma dessas calls. Olá, Sofia, qual é o objetivo desta call? Olá Inês, então primeiro dizer-te que esta call se divide em dois tópicos, sendo que um deles é uma Research Action mais direcionada para pequenas e médias empresas e para instituições de investigação, e o outro, que é uma Development Action, que é mais direcionado para PMEs. O objetivo então da Research Action é potenciar a investigação e inovação nas áreas da defesa, ao passo que a Development Action está mais relacionada com a transformação tecnológica e potenciação dos resultados de investigação em produtos que sejam obviamente para a temática da defesa e que sejam produzidos de forma rápida e eficaz e ao mesmo tempo económica. E quem é que são os beneficiários? Então, os beneficiários elegíveis têm de ser entidades ou organismos legais, públicos ou privados, têm de pertencer a um país elegível, nomeadamente a um Estado-membro da União Europeia, ou então pertencerem a um país do Espaço Económico Europeu dedicado ou que pertença ao Fundo Europeu de Defesa. Por outro lado, devem também ter a sua gestão executiva num dos países elegíveis e, por fim, obviamente, ser uma PME e, no caso das Research Actions, PMEs ou então instituições de investigação. Os consórcios para estas candidaturas, ou seja, os consórcios a submeter, deverão contemplar pelo menos 3 entidades diferentes de 3 países diferentes, sendo que a diferença aqui entre as Research Actions e as Development Actions é que as Research Actions, como o próprio nome indica, contempla PMEs e também instituições de investigação, sendo que neste caso em específico os custos ou o orçamento atribuído às instituições de investigação não poderão ultrapassar os 40% do orçamento total. E no caso das Development Actions são apenas pequenas e médias empresas. Em ambos os casos, obviamente, o coordenador terá de ser uma PME. Pergunta ainda qual é o investimento mínimo elegível por projeto e qual a duração dos mesmos. Então, para as Research Actions, temos um budget atribuído, um orçamento atribuído de cerca de 34 milhões de euros, sendo que cada projeto não pode ultrapassar os 4 milhões de euros de orçamento alocado. Por outro lado, as Development Actions têm um orçamento de cerca de 33 milhões de euros e, neste caso, cada projeto individualmente não pode exceder os 6 milhões de euros. Em ambos os casos, cada uma das ações poderá ter projetos que tenham uma duração entre 12 a 48 meses. E relativamente às despesas elegíveis, quais são? Então, neste caso, esta candidatura vai assumir um formato de lump sum, em que pode incluir custos elegíveis com contratação, custos com pessoal, custos de subcontratação, que não podem exceder os 30% dos custos totais elegíveis, custo com equipamentos, outros custos, nomeadamente com bens e serviços, e, por fim, custos indiretos. Por fim, pergunto ainda se há alguma particularidade desta call que queiras destacar. Sim, é destacar que o Fundo Europeu de Defesa tem então uma espécie, não é uma espécie, tem mesmo um serviço de business coaching para as pequenas e médias empresas que se venham a revelar bem-sucedidas durante este processo, quer para orientação, quer para ajuda na parte dos desafios comerciais que possam surgir até a introdução no mercado de defesa. Obrigada, Sofia. Na EFI Group estamos disponíveis para acelerar os seus projetos. Subscreva a nossa newsletter de calls nacionais e europeias e fique a par de todas as oportunidades de financiamento.